Graça e paz, povo de Deus. Boa noite a todos. Nós temos que agradecer muito ao nosso Deus por tantas coisas maravilhosas que Ele tem feito no nosso meio. Nós temos pela frente um ano desafiador, mas nós temos também pela frente a certeza de que temos um cuidador. Esses dias eu estava conversando com alguém e ela falava assim: é muito difícil porque as pessoas sempre falam da gente, e sempre vão ter pessoas falando da gente o tempo todo. Nós vivemos em comunhão, mas o que tem que mais nos preocupar é quem está falando da gente, quem está falando o que da gente. Então, se você se importa com tudo o que qualquer pessoa diz de você, você está perdendo um tempo absurdo. Da mesma forma são as nossas batalhas. Mais importante do que as batalhas que nós vamos lutar é saber com quem nós vamos guerrear. Quem vai estar do nosso lado durante essa batalha? Quem vai estar nos guiando, dando a estratégia, dando os instrumentos de guerra e colocando do nosso lado os companheiros, os combatentes honrosos. Então, mais importante do que as batalhas que a gente luta é para quem a gente está lutando essas batalhas. E nós somos soldados de Cristo, a gente luta as batalhas para Cristo. E Ele nos dá as estratégias, Ele nos dá as ferramentas, as armas para a gente guerrear essa batalha. Então nós temos que nos alegrar nisso, em conhecer o Senhor dos Exércitos. Esse Senhor que não é só um rei, mas que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A gente tem que importar com o que Ele está pensando de nós e com o que Ele está falando de nós. Você já parou para analisar hoje e perguntar para você assim: o que será que Deus está falando de mim hoje? Quando Deus olha para você pela manhã, como é que Ele olha para você e o que Ele comenta com Jesus? O que Jesus comenta com o Espírito Santo, com Deus, quando Ele olha para você pela manhã e você vai iniciar seu dia? Essa é uma das maiores preocupações nossas. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Mas eu quero te dizer para você que se você está aqui hoje à noite, cara, você já venceu uma grande batalha. Porque teve investidas malignas para que você não chegasse até aqui, para que esse culto não acontecesse. Deus colocou inúmeras armadilhas pelo caminho. E se você está aqui, você é um vitorioso, porque você não caiu em nenhuma delas. Você conseguiu vencer todas elas e está aqui hoje para glorificar e exaltar o nome de Deus. Amém? Então vamos louvar, vamos bendizer aquele que é o dono das nossas almas, aquele que é o dono do nosso coração, o dono da nossa mente. Amém? Vamos orar, vamos falar com Ele, vamos pedir a Ele um direcionamento sobre esse culto, assim como um direcionamento sobre toda a nossa vida, mas que Ele possa de maneira especial se revelar a nós nessa noite. Pai querido, nós estamos aqui diante de Ti, pedindo perdão por todas as nossas falhas, as nossas dificuldades, os nossos erros e tropeços, Pai. Pois sabes como nós somos falhos, como nós somos pecadores. Mas Tu sabes, Pai, da necessidade do nosso coração de mais de Ti, de mais da Tua presença, de mais do Teu amor, de mais da Tua unção, de mais da Tua vontade sobre a nossa vida. E nessa noite que seja derramado sobre nós, Pai, o Teu carinho, a Tua presença, Pai, se revela a nós de forma sobrenatural nessa noite. Usa cada um que está aqui nessa noite, não só a galera que vai subir aqui nesse púlpito, mas usa o irmão que está do meu lado para falar comigo, me usa para falar com quem está do meu lado, me usa para falar com quem não veio a
esse culto, Pai, mais que a palavra de hoje, que os louvores de hoje me transformem e que eu saia daqui querendo contaminar a minha cidade, a minha casa, o meu trabalho. Pai querido, me usa nessa noite, me transforma nessa noite, se revela a mim, Senhor, de forma especial e sobrenatural. É o que te pedimos hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vamos louvar. Aleluia, Jesus. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, pra sempre exaltado, teu nome você veio exaltar este rei, aplauda ele porque ele já chegou neste lugar. Aleluia! Nas palmas.
Jesus. Quem está feliz com Jesus, dá um brado de vitória bem alto. Aleluia! Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser. Faça desse louvor uma oração para a tua vida nesta noite. Da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me ao teu lado espero em ti, insumo como águia, nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Assim quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem me renovar, Senhor. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti, e subo como águia, nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Senhor, nós reconhecemos a Tua grandeza em nossas vidas e nós podemos abrir a boca nessa noite e declarar. Pai, quantos de nós amanheceu o dia agradecendo ao Senhor por mais um dia, por saúde, por libertação, por cura. Hoje nós agradecemos a Ti, porque o Senhor tem sido fiel a nós, Pai. O Senhor tem nos usado por lugares que nós nem pensávamos que nós iríamos. Continua nos usando, Jesus, como instrumentos nas Tuas mãos.
Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Sonda, Senhor, o nosso coração, Pai. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Aleluia. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa, Senhor. Usa-me, Senhor. O Senhor quer usar a tua vida. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Mais uma vez, sonda-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Deixa o Senhor transformar a tua vida nessa noite. Enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Só quem sabe a importância de uma luz quando está no escuro é quem já esteve lá. Só quem sabe a importância de um abrigo em meio a um deserto é quem já esteve em um deserto. Só quem sabe a necessidade de uma ponte é quem precisa passar para o outro lado. E você acabou de declarar através deste louvor
que você quer ser essa luz, que você quer ser essa ponte, que você quer ser essa água, que você quer ajudar as pessoas através da sua vida. Vamos declarar mais uma vez o refrão deste hino. Cante com a tua alma, com o teu coração, porque o Espírito Santo, Ele está aqui. E Ele ouve o louvor que sai dos teus lábios nesta noite. E Ele diz que vai sondar o teu coração, assim como você declarou agora. Ele vai transformar. Ele vai te usar para abençoar vidas. Vamos cantar mais uma vez como um farol que brilha à noite. Como um farol que brilha à noite. Declare. Como ponte sobre as águas, como abrigo. Você vai ser tudo isso. Como flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira. Deixa o Senhor Te usar a agrade tua vida. em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Ele vai te usar. Usa-me. Aleluia. As palmas glorificam o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que os anjos cantam dia e noite ao Senhor. E cantam santo. Cantam e não se cansam de cantar. Em Isaías ele fala que os anjos estão com as asas abertas, cobrindo seus rostos, cobrindo seus corpos, mas não deixam de cantar santo. E um ambiente no céu está preparado. Um ambiente no céu está pronto para a glória de Deus ser manifestada. E nós estamos aqui porque nós entendemos que nós precisamos fazer da nossa vida, criar na nossa vida um ambiente de adoração. E o ambiente está pronto. Você está na casa do Pai, você está no melhor lugar, você está com seu ouvido atento, você está com a sua atenção voltada para o Senhor. Tudo está preparado aqui. Então nós vamos declarar que santo é o Senhor e que Ele é o Rei da nossa vida. E que você possa nessa noite rasgar o seu coração na presença dEle, entoar o louvor a Ele e gritar em alta voz que só Ele é santo. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. E os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou mais. Encontro meu coração
Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Declarei, aleluia. Só tu és santo. Não há outro. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Se é aqui, cante. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos teus ministros. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa 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 queimar. O que dizer? O que fazer quando ele vem? Oh, aleluia. Nós sentimos a tua presença, Mais que Senhor. ser bem-vindo. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, o que dizer? O que dizer? O que fazer Quando ele vem aqui, você é mais que bem-vindo, Espírito Santo de Deus. mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, cante, faz de novo. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama
que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Aqui mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui. Você acabou de cantar o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Você acabou de declarar que você anseia pelo Espírito Santo de Deus aqui. E nesse momento nós não vamos cantar a canção. Você vai abrir os seus lábios e dizer para Ele o que dizer quando Ele vem. E você vai orar no seu lugar dizendo: Senhor, o Senhor está aqui, eu quero dizer isso para o Senhor. E você vai abrir os seus lábios e orar no seu lugar, dizer o que o Espírito Santo de Deus quer ouvir de seus lábios. Você não veio aqui para uma apresentação, você não veio aqui para apenas ver os seus amigos e irmãos que aqui estão. Vocês vieram aqui para ter um encontro com o Senhor. Vocês vieram aqui porque aqui é a casa do Pai. E você vai agora erguer a sua voz e dizer para o Espírito Santo de Deus que está aqui. Ele já chegou. Antes de chegarmos, Ele já estava aqui esperando cada um de nós. E é o momento de abrirmos os nossos lábios e dizer: Espírito Santo de Deus já está aqui. Então agora eu vou dizer para o Senhor o desejo do meu coração. Eu vou agradecer, eu vou pedir, mas eu vou me derramar na presença do Senhor. Faça isso nesse momento. Ore no seu lugar, abra os seus lábios e diga para o Senhor. Outra vez. Enquanto nós cantamos, você vai orando ao Senhor. Aqui, o que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Então faça, então adore. Aqui, Ele é bem-vindo nesse lugar. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, mais uma vez, o que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Aqui, Ele quer ouvir dos seus lábios. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Aleluia. Aplauda ao Senhor, porque Ele vive, Ele está aqui, Ele reina. Glória a Deus. Glória a Deus! Quantos estão sentindo a presença dEle de forma extraordinária nessa noite? Glória a Deus, como Deus é bom, como Ele é maravilhoso, como a presença dEle é real em nosso meio. Quero compartilhar aqui duas histórias que eu estava ali orando a Deus e lembrando. A gente faz as nossas coisas, às vezes com muita dificuldade. Eu falo sempre aqui que se Deus quisesse, Ele usaria um milionário lá dos Emirados Árabes e mandaria uma oferta de R$1 bilhão para a igreja Adeb Barreiras, e a gente faria todas as reformas que a gente precisava fazer. Só que Deus quer nos usar e quer dar essa honra para nós. Então hoje a gente teve o privilégio de estar instalando
acho que quase um ano depois que a gente colocou as luzes, a nossa máquina de fumaça, para melhorar o nosso ambiente. E eu lembrei do episódio quando a gente estava resolvendo um problema com a nossa mesa de som. A mesa de som deu um problema e nosso equipamento de som parou totalmente na hora de começar o culto. E aí a gente disse assim: não, para tudo, vamos orar. Deus vai entrar com providência, porque todos os nossos recursos já esgotaram. E aí o Gustavo vira para o som, coloca a mão e diz assim: queima, Jesus. Eu disse: Jesus, o senhor ouve muito, Gustavo, mas não queima não, que ainda tem 6 parcelas para a gente pagar desse som. Essa mesa não está nem achando mais ela. E quando hoje a gente começou a soltar a fumaça aqui, aí começou aquela fumaça aqui atrás, a Maria correu: tio, tá pegando fogo o que ali? O que está acontecendo? O que é essa fumaça? Mas só quem está queimando é o inimigo, porque nós estamos radiantes na presença de Deus. Estamos queimando de alegria, estamos queimando de graça, do poder da presença dele. Eu quero te convidar para dizimar e ofertar na casa do Senhor, mas antes quero orar pelas nossas crianças. Quero chamar todas elas para estar subindo aqui. Cadê a turma mais alegre dessa igreja? Vamos lá. Tem hora que eu olho para elas e eu digo assim: Senhor, me dê a metade da disposição dessas crianças em 2023. Às vezes eu olho para eles correndo aqui nessa igreja, para lá e para cá, e agradeço a Deus por eles estarem correndo. Muitas horas a gente diz assim: meu Deus do céu, essas crianças correndo para lá e para cá. Mas se a gente tivesse qualquer uma delas numa cadeira de roda, a gente estaria chorando para vê-las correndo, para vê-la correndo. Então quando qualquer uma delas corre, eu me alegro. Muito embora a gente precisa de ordem no culto, a gente chama, conversa, explica com muito amor e carinho, mas a gente se alegra em vê-las correndo com alegria e disposição. Não é verdade? Vamos orar? Estenda suas mãos para cá, vamos declarar sobre elas a palavra que tem poder que Deus nos deu de abençoar essas crianças. Nós te abençoamos. Abençoamos o culto de vocês no Kids, no Espaço Kids. Abençoamos que vocês tenham uma vida plena, cheia de alegria, paz e saúde, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom culto para vocês. Eu quero te convidar para dizimar e ofertar na casa do Senhor nessa noite. A gente entende que o dízimo e a oferta faz parte do nosso culto. A gente cultua a Deus. Um culto a Deus é uma forma de expressar para Deus o que Ele representa na nossa vida. E a gente chegou aqui, a gente orou, e nessa oração a gente expressou o nosso amor. E a gente louvou, e no louvor a gente expressou o nosso amor. E a gente vai ter uma palavra, e essa palavra vai expressar o quanto Ele é importante na nossa vida. E por que na nossa vida financeira não seria da mesma forma? Então que as nossas finanças, que os nossos bens sejam administrados por Deus, mas através de nós. E que a gente também cultue a Ele com os nossos bens. Então quero te chamar para ofertar e dizimar na casa do Senhor. A gente tem várias formas. Você pode fazer um Pix, você pode usar um envelope. Quem precisar de um envelope, a igreja tem vários envelopes onde você pode colocar a sua oferta e aonde você pode ter acesso também à conta, à agência, ao QR Code com o Pix. Só você fazer assim com a sua mão, que alguma das nossas auxiliares de hoje vai levar, a Tessia e a Bia, vai levar um envelope até você. Amém? Vamos continuar louvando e bendizendo o nome de Deus enquanto a gente cultua Ele e glorifica e honra Ele com os nossos bens. Sei que estás aqui, Senhor.
Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Mas tu és fiel, Senhor, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Se você sabe, canta, aleluia. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a Senhor, nós já somos tão gratos, Pai, porque o Senhor tem nos alcançado com tua misericórdia. Nós não temos nem mais o que pedir, mas ainda assim nós pedimos, porque o Senhor fala: peça e eu lhe darei. Abra sua boca, trave um relacionamento comigo e eu te abençoarei. Aleluia. Senhor, obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado com fidelidade. O Senhor tem sido fiel de tal maneira que nós não conseguimos nem expressar. Pai, obrigada, porque o Senhor não tem permitido que nada falte à nossa mesa, Pai. Obrigada, Jesus, por todas essas vidas que estão aqui, Jesus. Pai, alcance-as com misericórdia, Pai, com bênçãos derramadas sem medida, Jesus. Pai, abençoa, Jesus, proteja, Jesus. Pai, guarde cada casa que está aqui representada, Pai, cada pessoa que nos assiste, Jesus. Que a tua bênção, que a tua misericórdia esteja sobre as nossas vidas, Pai. Eu abençoo, Pai, os dizimistas e os ofertantes, Pai. Eu profetizo, Jesus, que muito mais será derramado sobre suas vidas, sobre as nossas vidas. E assim nós cremos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu quero convidar você para na terça-feira próxima agora, depois de amanhã, tá aqui no nosso GVzão da multiplicação. O nosso GV vai multiplicar e eu queria convidar você para estar aqui. Vai ser uma festa, vai ser uma alegria. A gente tem que comemorar, porque a gente está multiplicando. Então o nosso grupo de vida não está cabendo mais em uma casa, já está ficando apertado. Então a gente vai multiplicar, redirecionar algumas pessoas que infelizmente a gente fica triste que não estão mais podendo estar entre nós por motivo de viagem, motivo de mudança. Então a gente
vai fazer alguns redirecionamentos. Então, terça-feira, se você puder estar aqui, chame um convidado, venha. A gente vai fazer um estilo grupo de vida. Cada um traz um café e um pão de queijo. Chega aqui, a gente junta tudo numa mesona, divide, e a alegria, a farra é uma só. Amém? Todo final de culto, a gente tem o nosso momento de comunhão. Vocês que nos visitam. Quem nos visita nessa noite? Seja bem-vindo. Você e sua esposa, voltem sempre. Não saia sem no final do culto provar da nossa comunhão. A gente tem um momento onde a gente toma um cafezinho, conversa um pouco. Fique à vontade, você está na casa do Pai. E não tem lugar melhor para a gente estar do que na casa do nosso Pai. Amém? Quarta-feira, a gente tem o nosso mutirão. O que é o nosso mutirão? Quarta-feira à noite, a gente está aqui na igreja. E a gente está colocando algumas coisas em ordem. Adaptando, mexendo, ajustando algumas coisas. E na quarta-feira, a gente vai estar aqui trabalhando. Então tem um monte de coisa para a gente fazer. Na quarta passada, algumas pessoas me mandaram mensagem: pastor, como é que eu vou? O que é que precisa? Como é que eu posso ajudar? Eu disse: se você não puder ajudar, não puder ficar, não puder ajudar, fazer nada, vai lá, leva um café, fica passando raiva na turma, sabe? Esconde a chave de fenda, mas esteja no movimento. Aí o Carcinho passando disse assim: não vou poder ficar. Trouxe uma sacola de pão de queijo. Rapaz, a gente comeu o pão de queijo. O irmão Adnei levou o pão de queijo para casa. Ele disse: pastor, a gente comeu o pão de queijo a semana toda lá em casa. Meu irmão, ele trouxe uma sacola de pão de queijo, que eu disse assim: irmão, você estava esperando chegar aqui e encontrar pelo menos umas 60, 80 pessoas trabalhando. Eu amo essa fé, rapaz. Só que não veio uma garrafa de café. Então, deixa Deus tocar seu coração. Traz uma garrafa de café quarta-feira. Vem ajudar essa turma. Vem para cá, nem que seja passar raiva. Outras mulheres me mandaram mensagem: pastor, posso ir? A Júlia disse assim: eu falei assim, ela perguntou: pastor, posso ir na quarta? Vai ter, como é que é? A gente pode ajudar? Eu disse: nessa quarta vai ser só trabalho braçal. Então, as mulheres que forem, só para levar um café e fazer companhia e passar raiva na gente. Fora as raivas que passam em casa. Mas, minha mulher está aí? Ih, misericórdia, Jesus. Achei que ela estava lá no Kids hoje. Estou aqui bem tranquilão. Aí ela disse assim: então vai ficar para a próxima, porque minha mão de obra braçal está lá em Correntinho, então não vai ter como ajudar hoje. Mas eu acredito que nessa quarta nós vamos ter também alguns trabalhos artesanais. A gente vai estar trabalhando um pouco ali também no Kids. Então tá todo mundo convidado. Gente, não falta o que fazer. Se você não achar alguma coisa para fazer, faz raiva em alguém, mas esteja no bolo. Isso é comunhão. Amém? A gente começa às 7h30 e temos inúmeras coisas para fazer. Vocês estão vendo aquela folha de MDF ali? Vai virar uma mesa de projeção. E somos nós que vamos fazer aqui. Pela graça de Deus. Amém? Se a gente não souber, só botar no YouTube e vai embora. Então eu quero te convidar para estar fazendo parte disso. E dizer que as nossas atividades de quinta-feira estão temporariamente suspensas para a gente voltar as nossas atenções para essa reforma. Então a gente tem algumas estruturas para poder fazer aqui. E a gente está fazendo um levantamento de quanto a gente vai precisar. Porque nós temos que melhorar o nosso som. Uma caixa de som nossa queimou. A gente vai precisar adquirir mais 2 caixas de som. Mais uma caixa de grave que o nosso som nunca teve. Vamos precisar mexer na acústica da nossa igreja, dentre várias outras coisas, instalar algumas coisas que a gente já tem. Hoje a gente conseguiu tirar a nossa câmera do tripé e colocar ela nesse suporte que vocês estão vendo aqui agora. O Aleph disse: quando acaba o nosso culto, as crianças ficam correndo aqui nessa turma, nessa frente aqui, né? A gente libera para elas brincarem, correr, botar toda aquela energia para fora. E Aleph diz assim: pastor,
eu tenho certeza que tem pelo menos uns 100 anjos ao redor daquele tripé, enquanto essas crianças estão correndo. Porque eu vejo os meninos vindo lá para cá, arrumar na parede assim, bater os peitos na parede, e daqui a pouco eles vão e correm para bater na outra parede, e aí eles vêm correndo, aí para assim no tripé, arrudeia, na mesma velocidade que vai, sobe, bate na parede e volta de novo. Ele disse, se não tiver pelo menos uns 100 anjos ao redor daquele tripé, não é nada. Só que depois da gente dar tanto trabalho para esses anjos, a gente conseguiu colocar num tripé de forma fixa, que fique melhor, e a gente tem várias outras coisas para a gente estar estruturando aqui, e eu quero te convidar para fazer parte disso. Entenda, de alguma forma você pode participar. Pastor, não posso ir. Cara, a Bíblia deixa muito claro, ela diz, olha, quem não vai, mas patrocina quem vai, é a mesma coisa de ir. Isso é fantástico. Quem dá semente ao que semeia, colherá os frutos de quem plantou. A Bíblia é extraordinária. Então venha fazer parte de tudo isso que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Amém? Sinta-se à vontade. Você está na casa do Pai de vocês. E aqui é um lugar onde a gente tem que ter liberdade. Amém? Nós vamos precisar, a gente vai ter brevemente uma reunião entre todos, vai estar aberto entre todos os membros da igreja para que você possa participar da estruturação do que a gente está fazendo. Então a gente vai precisar de mão de obra. A gente vai precisar de pessoas que estejam comprometidas com a casa de Deus. A gente tem que entender que quando a gente está fazendo qualquer coisa aqui na igreja, a gente está fazendo para o Senhor. E se é para Deus, quem nos dá a recompensa é esse Deus. Então a gente vai estar fazendo uma reunião onde a gente vai estar compartilhando responsabilidades. E se você está disposto a vir fazer parte desse compartilhamento de responsabilidades, a gente vai estar divulgando a data para que você possa vir e ver a melhor forma que você pode servir a Deus na sua comunidade, na sua igreja, e que você possa ser cada dia mais usado por Ele. Amém? Então nós precisamos de pessoas para ficar nos kids, ministrar culto, aquelas crianças. Não é babá gospel. Não são pessoas que estão ali passando um tempo segurando eles para eles não atrapalharem o nosso culto enquanto a gente cultua. De maneira nenhuma. São pessoas que prepararam um culto e estão ministrando um culto para eles enquanto a gente está tendo o nosso culto aqui. Tudo bem que o culto deles é pulando, gritando, correndo e pintando, mas não deixa de ser um culto. Eles estão aprendendo princípios bíblicos naquele lugar. Então, entenda a seriedade de que é trabalhar para Deus. Da mesma forma, a gente vai precisar de pessoas também para estar se engajando, tanto em fazer parte da escala da limpeza da igreja, como fazer parte da escala de oração. Porque se a gente não tiver a igreja limpa, de nada adianta a oração. E de nada adianta a oração sem a igreja limpa. As coisas têm que andar juntos. A Bíblia diz que nós somos, a igreja de Cristo é um corpo. E no corpo de Deus existem vários membros, e cada um tem a sua importância. Às vezes a gente olha para o nosso pé e diz assim: o dedinho mindinho é o dedinho mais irrelevante do meu corpo. Se uma pessoa perder o dedinho mindinho, ela vai levar aproximadamente 6 meses para reaprender a caminhar novamente. Então não existe trabalho insignificante. Todo mundo é importante no reino. E a gente tem que achar o nosso lugar. Então eu encorajo muito que você esteja nessa reunião. Provavelmente a gente vai fazer num sábado para que todos possam participar. E eu quero encorajar você a estar procurando uma forma de estar servindo mais e melhor ainda a tua comunidade, a igreja que você pertence. Amém? Eu quero falar com vocês nessa noite sobre um tema que tem falado muito ao meu coração. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido Deus falar com você? Quantos têm ouvido Deus falar com você?
Amém? Quem é líder aqui? Quem lidera aqui? Levanta a mão para mim, por favor, e mantém sua mão em cima. Vamos lá. Eu vou definir algumas coisas. Se você é pai de família, você é líder da sua casa como pai de família. Então, se você é pai de família, você também é líder. Se você é esposa, você também governa a tua casa com sabedoria. A Bíblia diz que a esposa sábia governa a tua casa com sabedoria e lidera ela com mãos sábias. E a tola, com as suas próprias mãos, a destrói. Então, se você é esposa, levanta sua mão também, que você também é líder. Amém? Se você é pai, se você é mãe, se você é marido, se você é esposa, amém? Aí agora, se você é nascido vivo, cristão e respira, você lidera pelo menos uma pessoa. Quem aqui não toma as suas próprias atitudes? Tem 24 horas alguém com um revólver na sua cabeça dizendo o que você tem que fazer? Ninguém, né? Então, no mínimo, se você não lidera uma casa, uma família, um lar, se você não lidera uma empresa, pelo menos a tua vida, você lidera. Então todo mundo levanta sua mão assim, porque vocês são líderes. Todos nós somos líderes. Todos nós lideramos alguma coisa. Todos nós de alguma forma temos que estar aprendendo e crescendo para estarmos liderando, guiando, nem que seja a nós mesmos. Porque a primeira pessoa que você guia e lidera é você. Amém? Quantos estão compreendendo? Então a gente parte do princípio em que eu sou um líder. E tudo que eu liderar bem feito vai ter êxito. E tudo que eu liderar mal feito vai fracassar. Então, se você acha que você não é líder nem de você mesmo, então sua vida vai se tornar um fracasso. Porque quem vai estar guiando a sua vida é a novela, é o filme, é a moda, é a sociedade. E se você não se liderar, outras pessoas vão te liderar. Se você não liderar a tua casa, teu casamento, a tua família, alguém vai liderar. Alguém vai comandar, alguém vai ditar as regras. Então que seja você responsável por elas e que você faça com maestria e bem feito. Amém? Alguém pode desligar esse ar para mim, por favor? E hoje eu quero falar sobre a importância de ouvir Deus na nossa liderança. A importância da gente dar ouvido para a voz de Deus. Abra para mim. Vamos orar. Feche teus olhos, curva a tua cabeça um pouquinho e converse com Deus. Fala para Ele: Pai, eu estou aqui nessa noite. Eu não vim aqui para passar uma noite fora de casa. Eu vim aqui para aprender mais de Ti. Eu quero ouvir a Tua voz. Pai querido, que não seja o pastor Ítalo falando, mas que seja o Senhor através da boca dele. Que Pai, que o Senhor possa usar o pastor como o Senhor nunca usou antes na face da terra. E que meu coração esteja nessa noite como uma terra fértil a ser semeada. Eu quero sair daqui ouvindo a Tua palavra. E que eu possa me achar, Senhor, como aquele homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha e colocou em prática as coisas que aprendeu e ouviu de Ti. E quando vier as tempestades, eu permaneça firme na Tua presença. Amém? Vamos lá. Abre para mim. Êxodo 17. Primeiro eu quero fazer um parêntese aqui, porque mandei a mensagem para todo mundo, vim de camisa preta. Jonas ouve, o Igor ouve, o Kel não recebe a mensagem, não lê. O Vinícius também não recebe. O Ednei também não recebe. Da próxima vez vocês ficam atentos no WhatsApp, viu? Mas um pouquinho, é todo mundo de preto hoje. É o MIB. Êxodo 17. A gente vai ler na versão NVT. Versículo 2.
Olha só que coisa. Gente, a Bíblia é fantástica. A Bíblia é o livro mais extraordinário do mundo e sempre vai ser. E todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu fico mais impactado o quão ela é fantástica. E hoje eu quero viajar com vocês em algo que o Espírito Santo falou muito forte comigo esses dias. E hoje ele me disse assim, depois de muito tempo trabalhando uma mensagem, ele disse: não, hoje fala de como eu falo com os meus filhos. Trata com eles de como é importante eles me ouvirem. Olha só o que está acontecendo aqui. Mais uma vez o povo se queixou de Moisés e exigiu: dê-nos água para beber. Moisés retrucou: por que brigam comigo? Por que põem à prova? Por que põe o Senhor à prova? Mais uma vez, afligido pela sede, o povo continuou a se queixar de Moisés: por que você nos tirou do Egito? Quer matar-nos? Quer matar de sede a nós, nossos filhos e nossos animais? O 4. Então Moisés clamou ao Senhor: o que devo fazer com este povo? Então estão a ponto de me apedrejar. Dá uma pausa aqui para mim. Vamos lá. Qual é o contexto aqui? Moisés é usado por Deus para tirar o povo de Deus da escravidão no Egito, para tirar o povo de Deus da escravidão das mãos de Faraó. E essa galera começa a caminhar em rumo à terra prometida, a Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra da promessa, o lugar de sossego, descanso, paz, fartura, abundância, longe da escravidão e da perseguição da mão de Faraó. E essa turma começa a andar pelo deserto, e eles chegam num lugar onde não tem comida, não tem bebida, e o povo se revolta contra quem? Contra Moisés. Só que entenda que quando a galera se revolta contra Moisés, elas se revoltam contra Deus, o Deus que está usando Moisés. A Bíblia fala que quando o povo pede um rei em Israel, o profeta Samuel chega para Deus e diz assim: o povo está pedindo um rei. O povo não quer mais ser governado por um profeta. E Deus vira para Samuel e diz assim: Samuel, eles não rejeitam você como profeta. Ao rejeitar você como profeta, eles rejeitam a mim. A mim me rejeitam. E se eles querem um rei, que seja dado a eles um rei. E agora Samuel unge Nossa, como é que foge assim, meu Deus do céu? Saul. Só que Deus deixa muito claro que o povo estava rejeitando ele, o próprio Deus, ao rejeitar o profeta de Deus. Só que consequentemente aqui a gente vai ver um povo temendo a face de Deus, e Moisés se apresentando diante da face de Deus e falando a mensagem de Deus para o povo. Então, quando o povo se revolta com Deus, eles expressam essa revolta a Moisés, que leva a Deus. Mas eles estão rejeitando o próprio Deus. Por quê? Porque foram tirados de um lugar de sofrimento e estão sendo levados para um lugar de gozo, de paz, de alegria, o porto desejado, a terra prometida. Só que nesse processo, esse povo começa a plantar alguma coisa que gera uma colheita na vida deles. E agora essa galera está passando por uma fase ruim,
chegam num lugar árido, não tem água. Eles se queixam a Moisés. O que Moisés faz? Então Moisés clama ao Senhor. E aí deixa eu dizer para você uma coisa aqui. Quando a gente começa a passar, quem tem promessa de uma vida eterna na presença de Deus? Quem sabe que vai viver eternamente num lugar de gozo, de glória, onde não vai sentir dor, num paraíso extraordinário, onde Jesus vai governar, e nós viveremos em paz por toda a eternidade na presença dele. Só que quantos de nós às vezes se pega em algumas dificuldades pelo caminho, e se a gente não vigiar, a gente deixa de fazer igual Moisés e começa a fazer igual o povo de Israel. A gente começa a murmurar e a reclamar. Senhor, quer dizer que eu vim para a igreja para o Senhor me matar de fome? Quer dizer que o Senhor, eu estou te servindo agora, e as coisas parecem que piorou, e agora parece que começaram a me perseguir, e agora entra isso, e agora entra aquilo, e é tanta dificuldade na minha vida, parece que não está valendo a pena eu te servir, que eu nunca vi tanto deserto, tanta seca, tanta escassez. Diante da dificuldade, você tem duas opções: ou você reclama, ou você clama a Deus. Vai para a presença de Deus, fala com Ele, clama a Ele. E deixa eu dizer para você uma coisa: a gente não tem mais agora alguém que precisa ficar intercedendo por nós junto a Deus, porque nós temos livre acesso a Ele. Você fala com Deus a hora que você quiser, aonde você estiver, 24 horas por dia. Vocês estão me entendendo? Então que a gente possa seguir o caminho correto, em vez de reclamar, clamar a Deus. Bota o versículo 5 para mim. E quando você clama a Deus, Deus responde. Olha só o que Deus responde no versículo 5. O Senhor disse a Moisés: passa à frente do povo, leve a sua vara, aquela que você usou para bater na água do Nilo, e chame alguns dos líderes de Israel para acompanhá-lo. E me colocarei diante de você sobre a rocha do monte Sinai. Bata na rocha, e dela jorrará água, que o povo poderá beber. Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme o ordenado. Deixa esse versículo aí para mim. Moisés fez conforme Deus ordenou. E o que Deus ordenou? Chama a turma, chama esse bando de incrédulo que diante da primeira dificuldade já começa a murmurar, reclamar, dizer que eu não estou com eles. Bota o versículo 7. Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, pois o povo de Israel discutiu com Moisés e pôs o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está conosco ou não? Volta para mim o versículo 6 e deixa o versículo 6 aí. Sabe o que o povo estava fazendo? Passou uma dificuldade: será que Jesus está comigo ou não está? Passou por um problema: Jesus está comigo ou não está? A gente tem uma ideia errônea de achar que porque a gente está com Jesus não tem deserto, não tem escassez, não tem falta de provisão. E às vezes no caminho com Deus, na caminhada com Deus, vai ter dificuldade, vai ter falta de água, vai ter escassez. Mas isso não significa que Deus não está conosco. A gente só tem que olhar para o problema e descobrir o que está causando isso aqui. Por que eu estou passando por isso? Ou eu fiz alguma coisa que me gerou a colher isso, ou eu plantei isso que eu estou vivendo, ou Deus quer me ensinar algo com isso. Nunca vai ser Deus está comigo ou Deus não está comigo.
Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é o que é. E Ele diz: eu sou. E eu sou o que você precisar que eu seja. Sempre. Veio dificuldade? Deus está comigo ou não está? Não! Não existe Deus está comigo ou não está comigo. Qual é o pai que não está com o filho? Qual é o pai que não quer o bem do filho? E muito embora vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, o que dirá Deus? Deus nunca vai fazer você passar uma prova, ou permitir que você passe por algo, porque te abandonou. Ele nunca te abandonará. Ele diz no mesmo versículo: pode uma mãe abandonar um filho que mama? É inaceitável isso, mas ele diz: mesmo que esta louca, mesmo que essa inconsequente abandone o filho que ainda amamenta, eu jamais, nunca lhes abandonarei. Então nunca duvide do amor, do cuidado e do carinho de Deus enquanto você estiver passando por uma prova, por um deserto, por uma dificuldade. A dificuldade veio, nunca questione Deus: Senhor, o Senhor está comigo? Não. Questione Ele da maneira correta. Vá a Ele, clame a Ele, exponha para Ele o que está acontecendo e diz assim: Pai, fala comigo, eu quero te ouvir. Moisés chega para Deus e diz: o povo está a ponto de me apedrejar. O que eu faço? Deus entra com providência e diz: faz isso, faz isso e faz isso. Quantos estão me entendendo? Ele vai e olha só o que ele diz. Diz assim, Moisés fez conforme ordenado. Moisés fez tudo conforme Deus falou. O que Deus falou? Moisés, eu vou na tua frente. Quando você clama a Deus, não importa os motivos do teu problema, não importa a causa que levou você a estar naquele lugar, se foi semeadura, se foi algo que Ele quer te ensinar, quando você clama a Ele, pede a ajuda dEle, Ele vai na frente. Você diz assim: Pai, eu não sei o que eu faço, eu tenho que conversar com aquela pessoa. Fala comigo, o que eu vou fazer? Ela está querendo me apedrejar, ela está falando mal de mim. Pai, eu estou fazendo tudo certo, eu não dou conta. O Senhor sabe como é que eu vou encontrar com essa pessoa, como é que eu vou falar um oi para ela. Está difícil para a gente estar junto. Explica para Deus, sabe por quê? Porque quando você for, Ele vai na tua frente, cara. Ele vai adiante de você, Ele vai... não só para ficar na tua frente, Ele vai com provisão, com recursos e com sinais. Olha só a orientação de Deus: eu me colocarei diante de você sobre a rocha do monte Sinai, e bata na rocha, e ela jorrará água. Vocês estão vendo uma parceria aqui? Deus não disse assim, pode deixar, eu vou na frente, vou chegar no Monte Sinai, vou fazer a rocha se abrir, vai jorrar água e você vai lá beber. Deus é um Deus de relacionamento, e Jesus quer que a gente se relacione com Ele. Ele sabe de tudo que a gente precisa, então por que Ele precisa ouvir da gente? Porque Ele quer se relacionar conosco. Aí agora imagina, Deus poderia ir lá na frente, fender a rocha, botar água para brotar e dizer: Moisés, está tudo pronto, vem, traz a galera para beber. Podia ou não podia? Lógico que podia. E por que Ele não faz? Porque Ele quer uma parceria, Ele quer um relacionamento. Gente, eu canso de dizer, Deus poderia enviar uma equipe lá de São Paulo, Brasília, do Afeganistão, e mandar essa equipe vir aqui e deixar esse prédio dessa igreja um brinco, com todas as coisas assim mais extraordinárias. Esses dias eu estava ouvindo uma live de uma igreja que não dá um corredor desse aqui, é sério, não cabia 4 cadeiras na igreja de um lado e no outro, e o equipamento que a igreja tinha, rapaz, é doido. Eu fiquei olhando aquilo, babando, comentando com os meninos.
de baixo, contrabaixo, bateria eletrônica, sanfoneiro, o som da transmissão da galera, a acústica, um negócio assim extraordinário, fantástico, uma cortina zona enorme atrás, uma mesa de som fantástica, um negócio assim extraordinário, sabe, num casinho bem pequeno. Deus tem um propósito. Nós estamos melhores do que muitos, a gente está pior do que muitos, mas a gente está no lugar que a gente deveria estar. Deus quer nos usar e nos honrar. Deus não quer dar a honra e nem a glória e nem a recompensa do que Ele quer fazer nesse lugar aqui para outra pessoa. Ele quer dar para nós. Ele quer que nós sejamos usados para ganhar o oeste da Bahia para Ele. Amém? Então, o que a gente tem que fazer para alcançar isso? Ouvir a voz dEle e fazer conforme o ordenado. Fazer conforme Ele manda. E tem hora que Jesus vem e diz assim para nós: é uma parceria, cara. Bate na rocha que eu faço ela da água. E aí você vai lá, ouve Deus, faz o que Ele ordenou. O que acontece? A água jorra, o povo bebe, a vontade dEle é feita e o reino de Deus ganha e cresce. Amém? Abre agora Números capítulo 20, versículo 2. Números capítulo 20, versículo 2. Passa um tempo, a galera bebe a água, e aí agora sabe o que acontece? Olha como é que o versículo começa. Presta atenção, a gente saiu de Êxodo, a gente já está em Números. Você tem noção do que é isso? Aí agora esse mesmo povo se encontra em uma situação. Sabe qual é a situação? Como não havia água naquele lugar. Olha o povo passando necessidade de novo. Olha o povo passando dificuldade de novo. Olha o povo se rebela contra Moisés e Arão. Versículo 3. Discutiram com Moisés e disseram: se ao menos tivéssemos morrido com nossos irmãos diante do Senhor, por que vocês trouxeram a comunidade do Senhor até este deserto? Foi para morrermos? Junto com os nossos animais, junto com todos os nossos animais. Por que nos obriga a sair do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Esta terra não tem cereais, nem figo, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Olha o que Moisés faz. Moisés e Arão se afastaram do povo e foram até a frente da tenda do encontro, onde se prostraram com o rosto em terra. Então a presença gloriosa do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: você e Arão, peguem a vara e reúnam todo o povo. Enquanto eles observam, falem aquela rocha ali, e dela jorrará água. Observem que é a mesma situação, é o mesmo povo, a mesma situação, a mesma necessidade. Estava faltando, não é um problema diferente, estava faltando água e comida. É a mesma galera, no mesmo deserto. Arão pega a galera, reúne a galera, a mesma situação. Chega, fala com Deus. O que é que Deus fala? Junta a turma, leva a mesma vara que você abriu o mar, a mesma vara que você tocou no mar e o mar se abriu para vocês passarem a pés enxutos. Reúne a turma, pegue a vara
enquanto eles observam, você faz o quê? Fala com a rocha. Não, peraí, bugou aqui. Pega a vara, reúne a turma, e enquanto eles estiverem olhando, eu falo com a rocha? Agora é para falar. E aí jorrará água. Vocês tirarão água suficiente da rocha para matar a sede de toda a comunidade e os seus animais. É a mesma situação, é o mesmo Senhor, vai sair a mesma provisão, só que Deus disse assim, ó, pega a vara, reúne a turma e fala com a rocha, diz para ela, jorre água. Está escrito isso aqui ou não está? É o mesmo Deus ou não é? Só que Ele quer fazer de forma diferente. Você sabe por que Ele quer fazer? Gente, se eu entendesse todos os motivos pelo qual Deus quer fazer alguma coisa da forma que Ele quer fazer, Ele não seria um Deus para mim, seria meu coleguinha de trabalho. Você sabe quem é que eu compreendo por que está fazendo o que está fazendo? A minha esposa, o meu amigo, quem está perto de mim, quem eu conheço com mais intimidade. Agora, o Deus que criou os céus e a terra, Senhor dos senhores, eu não posso compreender por que Ele está fazendo tudo, senão Ele vai ser não é Deus. Que Deus é esse? Vocês estão entendendo que não cabe a nós entender Deus? Ou você confia nele ou você não confia nele. E quando você ouve a voz dele, ou você acata ela e obedece ou não. São escolhas nossas, e toda nossa escolha tem uma consequência. Toda semente plantada vai gerar um fruto. E não espere plantar amora e colher figo. Não espere plantar banana e colher maçã. Quem colhe espinhos é porque plantou. Quem colhe tempestade é porque plantou. E se chega uma tempestade, um deserto na sua vida que você não plantou, pergunta logo a Deus se Ele está contigo ou não. Não! Pergunta logo a Ele: o que o Senhor quer me ensinar com isso? Que eu quero aprender ligeiro, que eu quero voar desse negócio aqui. Diga, onde é que eu aperto, o que é que eu dou. Eu quero aprender e eu quero vazar daqui ligeiro. Quantos estão me entendendo? Amém? Então vamos lá. Vamos seguir aqui com Moisés. Próximo versículo para mim, por favor. Moisés fez conforme o Senhor havia ordenado. Pegou a vara que ficava guardada diante do Senhor e... Próximo versículo. Em seguida... Não. Tá certo. Em seguida, ele e Arão mandaram chamar o povo para se reunir em frente da rocha. Ouçam seus rebeldes, gritou Moisés. Será que é dessa rocha que teremos que tirar água para vocês? Então Moisés levantou a mão e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Então jorrou muita água. Assim toda a comunidade, todos os seus animais beberam até matar a sede. O que Moisés fez aqui, gente? Sabe o que Moisés fez aqui? O que a gente muitas vezes fazemos, que nós fazemos muitas vezes. Estamos acostumados a ver Deus nos usar e agir na nossa vida de determinada forma. E a gente começa a se condicionar e andar no automático. Que quando Deus fala assim para você: olha, o povo está com sede, está revoltado de novo. Pega a vara. Você lembra que Deus mandou pegar a vara? Ele diz: pega a vara. Aí Moisés vai lá e pega a vara. Eu acredito que daqui em diante Moisés não ouve mais nada. Chama o povo lá. Ô seus rebanhos de rebelde, ingrato,
Vocês querem água? Então toma água. Pá, pá, bate na rocha, a água jorra. Só que foi o que Deus pediu? Deus falou muito claramente com ele: Moisés, pega a vara e fala com a rocha. Fala com ela. Coloca a vara aqui, Moisés, e diz assim: rocha, brote água. Vocês estão entendendo que Deus vai levando a gente nos níveis assim, e Ele quer usar a gente de forma cada vez mais extraordinária? Imagina alguém pegando um cajado e batendo numa rocha e água brotando. Que coisa fantástica. Agora você imagina esse mesmo alguém pegar o cajado, pegar a vara, segurar aqui, olhar para a rocha e dizer assim: jorra água aí, vem. Só que Moisés estava tão no automático em resolver o mesmo problema, da mesma forma, do mesmo jeito, toda vez, e a gente começa a dizer para Deus assim: não é falando não, é batendo. Deus diz para você assim: olha, vai lá, entra, chega no culto, faz o apelo, tira os dízimos das ofertas. Não, primeiro é o louvor, depois é que a gente traz o dízimo da oferta, Senhor. O senhor está errado, Jesus, né? O senhor esqueceu. Não é falando não, é batendo. Às vezes a gente olha assim para o nosso marido, e se tem um negócio difícil no mundo de você lidar é com o marido. Amigo é difícil a gente lidar? É. Você que não casou ainda e está orando por um marido, você não sabe a encrenca que você está arrumando na sua vida. Porque pensa num povo difícil. A minha esposa, as pessoas, a gente ainda não tem filhos, e a minha esposa às vezes ouve de alguém assim algumas coisas, de dizer assim: é porque vocês falam isso, porque vocês ainda não têm filho, é porque... E aí, depois que a turma sai, ela vira para mim e fala bem assim: é porque eles não sabem o trabalho que você me dá. Que você me dá trabalho de uns 4 filhos ou mais. Quando os meninos vierem, eu já estou PhD. Pensa num trem que dá trabalho a marido, gente. E às vezes você chega diante do seu marido com um problema que já aconteceu 30 vezes, e você resolveu sempre do mesmo jeito. E aí Deus vira para você e diz assim: ó, não bate não, fala. Aí você nem ouve o que Deus está falando com você, sabe? Aquela pessoa que várias vezes você lidou com ela e teve aquele problema com ela recorrente, e todas as vezes você resolveu do mesmo jeito. Aí de repente Deus vira e diz assim: não bate não, fala. E você está entendendo o que Deus está falando com você? Tem hora que Deus quer que você faça algo diferente do que você fez a vida toda. E você tem que entender que não é porque Deus fez algo de uma maneira em um determinado tempo com um problema, que agora virou uma regra para Deus, e que Ele está naquela caixa que você colocou Ele, e todas as vezes que Ele for fazer aquilo tem que ser daquele jeito. Ele tem propósitos diferentes, objetivos diferentes, com coisas diferentes. E o que a gente tem que estar não é atento a estar fazendo alguma coisa para Deus. É, em primeiro lugar, ouvir a voz dEle, para que acima de estarmos fazendo alguma coisa para Deus, a gente está fazendo o que Ele está pedindo. Quantos estão me entendendo? Amém? Então assim, nós não temos garantia de Deus de que a vida com Cristo seria um mar de rosas. Não tem. Jesus vira para nós e diz assim: ó, vocês são guerreiros, e eu vou dar para vocês armadura de batalha, porque guerreiro é feito para lutar e guerrear. Vocês vão viver em guerra, e a guerra é contra Satanás. Só que às vezes você está discutindo com seu marido, com a sua mulher, com seu filho, achando que está discutindo com eles, e está discutindo com demônios perigosíssimos, que estão dando lugar na vida deles. Porque todas as vezes que sai da minha boca coisas que não são do coração de Deus e não agrada a Deus, cara, não está saindo do coração de Deus. Eu estou dando lugar para Satanás. Porque quando eu viro para minha esposa, que eu amo, e eu já fiz isso várias vezes, lá no começo da minha caminhada com Cristo, até descobrir que eu estava emprestando a minha boca para Satanás, mesmo sendo um servo de Deus, eu virava para ela e dizia assim: filha, se não dá mais,
a gente larga e separa, cada um segue seu rumo. Pronto, acabou. Quem que estava me usando ali, filho? Era Deus que estava me usando ali? Eu já falei coisas para as pessoas que eu amo, que magoaram elas profundamente, que momentos depois de ter falado, eu me rasgava por dentro. Você acha que quem era que estava usando a sua boca depois que você fala esse monte de merda? E você acha que quem é que vem no teu coração com uma angústia muito grande, com uma dor muito grande, que você não sabe de onde vem, dizendo assim, você não deveria ter falado aquilo? Você acha que quem é que está falando dentro de você? É o Espírito Santo gritando dentro de você: não procede de mim essas palavras. Essas palavras não saem do teu coração. Essas palavras não saem, não são eu usando a tua boca. É a tristeza dele por você estar emprestando a tua boca para quem não devia. E aí agora a gente que é líder, em vez de estar ouvindo a voz de Deus, a gente está dando lugar, emprestando nossa boca para Satanás. Porque às vezes a gente quer resolver um problema da mesma forma toda a vida, e Deus diz: não, me ouça, porque esse mesmo problema que eu resolvi todas as vezes batendo, agora eu quero que fala. Não faz isso, faz diferente. Quantos estão me entendendo nessa noite? Mais importante do que você está fazendo a vontade de Deus, está fazendo as coisas para Deus, é ter a certeza de que aquela coisa que você está fazendo é a vontade dEle. Não importa se Ele pediu para você fazer daquele jeito a vida toda. Ele pode todo dia pedir uma coisa diferente no mesmo lugar e uma solução diferente para o mesmo problema todo dia. A gente tem que estar ligado, antenado no que Ele está pedindo para nós, no que Ele está falando para nós. Olha só o que o versículo 12 fala. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: uma vez que vocês não confiaram em mim para mostrar minha santidade aos israelitas, não os conduzirei à terra que eu lhes dou. A desobediência de Moisés e de Arão gerou uma consequência. Sabe qual foi a consequência? Nenhum dos dois entraram na terra prometida. Por quê? Porque acharam que Deus tinha que fazer as coisas da mesma maneira. Porque entraram no modo automático e acharam que porque Deus mandou fazer uma coisa de uma forma, que todas as vezes agora tem que ser da mesma forma e eu não preciso mais ouvir Deus. E Deus queria fazer algo extraordinário. Gente, igual eu falei aqui, é extraordinário alguém bater numa rocha e a água sair? Nossa, agora você imagina essa mesma pessoa, depois de ter batido na rocha, a água sair, segurar o cajado e dizer assim: brota água aí que eu quero ver. Você sabe o que essa desobediência representa para Deus? Uma falta de confiança nele. Deus vira para Moisés e diz assim: vocês não confiaram em mim para mostrar a minha santidade aos israelitas. Às vezes Deus quer usar você para mostrar o poder dele dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, na sua família. E Ele quer usar você de uma forma extraordinária. Deus vira para você e diz assim: para de bater, para de gritar, para de espernear. Fala que eu quero manifestar o meu poder. Isso aqui que você faz? Não, a vida toda você mandou eu bater. Saia do modo automático e ouça a Deus em todas as suas atitudes. Peça orientação a Ele em tudo que você for fazer. E ouça cada detalhe do que Ele te disser. E siga, arrisca tudo, sem nenhum medo, sem nenhuma desconfiança. Não tenha receio de que não vai se cumprir. Não tenha receio. Deus está falando para Moisés aqui: Moisés, vocês não vão entrar na terra prometida porque vocês não confiaram em mim.
E Deus está falando claramente: você não confiou que eu seria capaz de fazer a rocha brotar água, só você falando. Não seguir o direcionamento de Deus, gente, é falta de confiança nele. E desconfiança no Deus que você serve vai gerar uma colheita para a tua vida, e ela não é boa. Todas as vezes que você rejeita a orientação de Deus e muda a forma com que Ele quer fazer algo através de você, não pense você que o povo dele vai deixar de ser abençoado pela sua desobediência. O povo de Deus não vai ser prejudicado. Moisés fez o que Deus pediu? Não. Moisés não fez o que Deus pediu. Deus pediu, fala com a rocha, e ele bateu. Deixou de brotar a água da rocha? Não, brotou a água da rocha. O povo foi saciado a sua sede. Quem perdeu com a desobediência de Moisés e Arão? Quem? Moisés e Arão. Você sabe quem é que perde com a sua desobediência? Você. Jesus me levantou como pastor dessa igreja e me deu um chamado, um dom de pastorear. Ou eu aceito essa ordem dele, ou eu luto contra isso. Se eu me recusar, a igreja e a Deb Barreiras vai ficar sem pastor? Lógico que não. Vocês vão perder? Lógico que não. Deus vai levantar um outro pastor. E no dia que o homem não puder falar, ele levanta uma mula para falar. Esses dias alguém falou um negócio extraordinário. Vou falar que ele não está aqui. Na sua sagacidade, uma esposa vira para o marido e diz assim: Jesus já usou até a mula para falar com o povo de Deus na Bíblia, por que ele não pode usar você? Deixa Jesus te usar, rapaz. Nunca duvide da sua capacidade. Se Jesus usou até uma mula, por que ele não te usa? Deixa essa mesa ser mais usada no reino dele. E convenhamos que nós maridos às vezes nos assemelhamos muito mais com uma mula do que o que deveríamos. Mas entenda, Deus tem ordenado coisas para você e pedido coisas para você, e ainda dá tempo de você recalcular a sua rota. Quando Deus pede você assim: vai até na casa de fulano e pede perdão para ele, você diz: é o quê? Vira para sua esposa e fala para sua esposa: perdão. Não, mas foi ela que... Vai lá e pede perdão para o seu filho. Mas ele que... Pede perdão para o seu pai. Vai lá e dá um abraço nele. Mas ele que... Se ele vier ajoelhando, eu não vou aceitar. Não, é você. Vai lá e fala. Não bate. Ainda dá tempo de você falar. Para de continuar batendo e ouça a voz de Deus. Ele quer te usar. Ainda dá tempo de recalcular a rota e fazer o que ele está pedindo. Porque muito embora Moisés continuou sendo um homem de Deus, Moisés está num lugar extraordinário, na presença de Deus, na eternidade com Deus, ele não pisou o pé em Canaã. Entenda que todas as suas atitudes nessa terra terão toda a sua ação gera uma reação. Tudo que você semeia, você colhe. Tudo que você planta, entenda. Às vezes as pessoas ficam dizendo assim: ah, mas essa galera que está fazendo esse tanto de maldade, de atrocidade, de coisas ruins, quando eles morrerem, não. Se planta aqui, se colhe aqui. A hora deles chegarão. Mas a Bíblia também diz para nós: se nós não desfalecermos pelo caminho, aqueles que perseverarem até o fim vencerão. Quantos estão me entendendo? Abre para mim aí.
Quem conhece a história do jovem rico? Quem conhece a história do jovem rico? Amém? Todo mundo conhece a história do jovem rico. Só que o jovem rico chega para Deus com a intenção melhor do mundo: servir a Deus. Esse jovem rico, ele é ensinado nos caminhos de Deus. Abre para mim aí, deixa eu ver se é Mateus. Pode abrir Mateus. Mateus 19, 27. O jovem rico tinha a melhor das intenções do mundo. Você sabe como é que o jovem rico chega diante de Deus? Ele chega diante de Deus assim: Senhor, o que devo fazer para te seguir? O que devo fazer para herdar a vida eterna? Porque eu fui criado e cresci ouvindo os meus pais dizerem que o caminho é o Senhor. E eu quero saber o que eu faço para te seguir. Sabe o que Jesus fala para o jovem rico? Ele dá uma ordem para o jovem rico. Qual foi a ordem? Vai, vende tudo que você tem e volta e me segue. Sabe o que o jovem rico faz? Se entristece e vai embora. Abre aí o 21, volta um pouquinho aí. Onde a gente está? Só volta o 21. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens, dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois venha e me segue. Você tem uma ordem de Deus. Você escutou Deus ouvir e claramente Ele falou com você. O que você faz? Bota o 22. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque ele tinha muitos bens. A gente tem dois problemas na nossa vida. O primeiro deles, ouvir a voz de Deus. Porque se você não está ouvindo a voz de Deus, a sua boca vai começar a ser usada pelo inimigo. Se você não ouve a voz dele, você não consegue nem saber se você dá conta. Porque assim, o seu primeiro problema a ser resolvido é quem é que você está ouvindo. Qual conselho você está ouvindo. A gente tem que fazer o máximo possível para a gente poder ouvir os conselhos de Deus, ouvir as ordens dele. E o segundo problema que a gente tem é renunciar a nossa vontade, a nossa escolha, o que a gente acha que tem que fazer, o que a nossa natureza adâmica, pecaminosa, má, quer que a gente faça, e agora a gente seguir a ordem que ele nos deu. Primeira dificuldade, ouvir ele. E a segunda, colocar em prática o que ele falou. Se você resolve a primeira, você já está com metade do problema resolvido. Se você está aqui nessa noite, metade do seu problema já foi resolvido. Porque você está ouvindo o Senhor certo. Você está ouvindo o Jesus que cura, liberta. O Jesus que tem poder. Só que agora existe um segundo passo, um segundo problema para você resolver: colocar em prática o que você está ouvindo de Deus. E aí quando você ouve a voz dele te dando uma ordem, você tem duas escolhas: ou você se entristece e vai embora, ou você faz como o jovem rico, ou faz como Pedro. Você sabe o que o jovem rico faz? Se entristece e vai embora. Imagina a tristeza de Moisés
de ouvir de Deus que a terra que foi prometida para eles há 40 anos atrás, e que aquela galera toda se move em busca dessa promessa de pisar nessa terra, você ouvir de Deus assim: você não vai entrar. É meu amigo, vai estar comigo no céu eternamente, mas aquilo ali você não vai provar, porque você fez uma escolha ruim. Imagina a tristeza de Moisés. A Bíblia diz que Moisés chega a voltar e falar com Deus de novo no assunto, tocar no assunto, e diz assim: tem certeza que eu não posso entrar? E ele diz assim: toda semente que você plantar, isso você colherá. Isso é inevitável. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Não tem como essa regra ser quebrada. É uma lei divina. Escolha as sementes que você planta com cuidado. Ou você faz como o jovem rico, se entristece e vai embora, ou você faz como Pedro. Agora vai lá para mim, para o versículo 27. Perdão. Volta para o versículo 25. Mesmo, perdão, pode ir para o 27, que a gente está com tempo curto. Então Pedro disse: o jovem rico se entristece e vai embora, porque não podia rejeitar um pouquinho de riqueza, não podia deixar de lado os seus bens materiais para seguir a Cristo. Aí Pedro, vendo aquela cena do jovem rico indo triste embora, porque Jesus pediu para ele que ele colocasse a sua vida financeira em segundo plano e ele em primeiro, Pedro vira para Jesus e diz assim: e nós, que deixamos tudo para te seguir, e nós, qual será a nossa recompensa? Porque esse camarada, o Senhor só pediu dele que ele colocasse a vida financeira dele em segundo lugar, e ele disse não e foi triste para casa. E está aqui diante de vocês, está aqui diante do Senhor Jesus, nós que deixamos tudo. O que a gente ganha com isso? Esse foi o questionamento de Pedro. Olha o que Jesus responde. Jesus respondeu: eu lhes garanto, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar em seu trono glorioso, vocês que foram meus seguidores também se sentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou propriedades por minha causa, receberão em troca 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Fique de pé nessa noite, eu quero orar por você. Se essa promessa não te anima a ouvir as ordens de Deus, eu não sei mais que versículo poderia te impulsionar a ir na direção do que Ele está pedindo para você. Feche seus olhos, curva sua cabeça nessa noite e fala um pouco com Deus. Fala para Ele como você tem se esforçado para ouvir a voz dEle. Sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
Pai querido, nessa noite nós estamos aqui diante da Tua presença e nós te pedimos força para conseguirmos colocar em prática as Suas ordens. O Senhor tem falado muito conosco nessa noite, Pai, e o Senhor foi muito claro que a gente tem que ouvir a Tua voz e buscar os Teus conselhos e se derramar diante da Tua presença. E nessa noite eu ministro para toda a igreja que está me ouvindo. Você vai sair daqui revigorado, fortalecido para fazer aquilo que Deus tem te pedido. Não importa quantas vezes você tem se entristecido e ido embora da presença dEle e feito as coisas que Ele não está te pedindo, ou deixando de fazer aquilo que Ele tem pedido para você dia após dia. Mas nessa noite eu profetizo um filho obediente na presença dEle, e a colheita dessa obediência virá. Vale a pena nós nos submetermos à vontade dEle. Vale a pena nós ouvirmos a voz dEle. Que essa semana seja a semana de você ouvir Ele dizer para você falar, em vez de bater, e você ter coragem de ir lá falar. Você ter coragem de fazer com a certeza de que Ele está indo na frente, de que Ele está respaldando você e que o milagre de Deus vai acontecer em nome de Jesus. Pai querido, que essa semana seja uma semana extraordinária na Tua presença. Que o Senhor nos dê a oportunidade, não só de ouvir a Tua voz, mas de seguir as Tuas ordens, sem nenhum medo, sem nenhuma desconfiança. Que a gente se lance na Tua vontade, com a certeza de que o Senhor está indo na frente das nossas atitudes e nas nossas batalhas. Porque o milagre virá, a provisão virá, a colheita virá. E se você tem semeado o que não deveria semear, a partir de hoje eu profetizo que você vai ser um filho obediente às vozes de Deus, e que cada vez mais você vai estar fazendo a vontade dEle. E nós repreendemos todas as palavras que foram ditas através da nossa boca, que não deveriam ser ditas. E nós declaramos nessa noite: Pai, nós não deixaremos mais ser usados por Satanás. A minha boca não será mais emprestada para o inimigo. A boca dos meus familiares, nem meu filho, nem meu marido, nem meu amigo, nem o meu patrão, nem a minha esposa, nem meus filhos não darão mais lugar para emprestar a boca para o inimigo. Nós vamos profetizar a bênção de Deus e vamos ouvir e executar cada ordem dEle, sem medo e sem desconfiança. Receba em nome de Jesus a colheita que vai chegar na tua vida. Não tenha medo de renunciar às coisas que Jesus te pedir. Se Ele te pedir renúncia do teu orgulho, jogue ele fora. Se Ele te pedir o teu trabalho, o teu dinheiro, o teu coração, se Ele te pedir, entrega a Ele sem medo, porque Ele quer fazer um milagre na tua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito seja com todos vocês. Deus de aliança.